palestra do nosso querido Júlio para vocês. Todo mundo, tá, vocês estão ouvindo, né? Tá dando para ouvir, tá? Porque eu quase que como o microfone e não falo no microfone. Bom, gente, a gente está vivendo um momento muito difícil de chuva, é normal que haja uns atrasos e pessoas que com medo, né, mesmo de vir, mas avisem a todos, nosso atendimento aqui está se normalizando e a gente crê que a partir de março a gente possa voltar à nossa normalidade, né? Vou tirar isso aqui que aí vocês ouvem melhor o que eu estou falando. Então a gente quer voltar a uma vida normal, a gente quer voltar a ter as atividades normais no centro e se isso não for para frente, se a pandemia estiver controlada, se todos tomarem a vacina, com certeza em março a gente já vai poder estar aqui com todas as atividades funcionando, inclusive com os atendimentos fraternos, enfim, a gente vai ter toda essa possibilidade. Enquanto isso não se resolve, nós sabemos que vamos ter o carnaval na semana que vem, né? Não teremos oficialmente o carnaval com escola de samba e tudo, mas me parece que o pessoal está treinando já nos bares, né? Os bares cheios, as ruas cheias. Me parece que o movimento carnaval está em pleno vapor aqui, infelizmente, porque a gente sabe que, embora muita gente precise desse dinheiro, viva, né, desse momento, aglomerações não são bem-vindas nesse momento, né? E a gente aproveita esse período de carnaval porque é muito tumultuado e nossos irmãos que chegam aqui nos tratamentos acabam por estarem com muitos problemas, trazerem muitos irmãos, né, com problemas de droga, de violência, enfim, não só os encarnados como os desencarnados. Então, é normal que a gente não tenha atividades nesse período. Então, segunda-feira da semana que vem, nós não teremos a nossa palestra. No entanto, na quarta-feira da semana de carnaval, quer dizer, na quarta-feira de cinzas, nós estaremos aqui já com avaliação para tratamento, para quem precisar, a partir de 2 horas da tarde, e à noite nós vamos continuar ainda fazendo o tratamento à distância. Eu gosto muito de fazer o tratamento com a pessoa vindo aqui e acompanhando todo o desenrolar do tratamento. É a melhor solução que a gente tem. Entretanto, todos nós médios, né, ficamos muito próximos uns dos outros. Então, essa sala vira uma grande sala mediúnica. A gente faz uma extensão dessa mesa, né, para lá e para cá e para lá, né, ao contrário, para que os médios não ficam muito próximos uns dos outros. Então, não teria condição de colocar o público também aqui dentro, tá? Então, é só avisar as pessoas que o tratamento está sendo feito à distância. A gente recomenda sempre que fiquem em oração, que estejam sempre atentos, vigilantes, né, às companhias que têm, para que possamos vencer as dificuldades que vivenciam no momento, né? Muita gente está passando por dificuldades, muita gente com sérios problemas de depressão, né? Muitas vezes de abuso de bebidas alcoólicas e outras drogas, enfim, pessoas que estão necessitadas mesmo de acolhimento e tratamento, tá? Então, vamos ver se em março a gente adquire a nossa capacidade de tratamento e de trabalho, tá bom, gente? Hoje, a gente só vai apagar as luzes um pouquinho para fazer uma prece, acalmar os ânimos e depois o Júlio vai fazer a palestra. Meus irmãos, neste momento, fechamos os nossos olhos físicos, vamos nos sentar confortavelmente, numa posição que não incomode vocês, mas de preferência com as mãos apoiadas no colo, para cima, para que possam receber as energias. Então,
pensar nos nossos protetores espirituais, nos nossos guias, imaginar que estamos cobertos de uma luz que vibra cura, que vibra saúde, paz, harmonia, e que toda essa energia penetra em nós através do nosso chakra coronário, nas palmas de nossas mãos, e que daqui, à distância, possamos espalhar toda essa energia que se encontra nas palmas de nossas mãos para todos aqueles irmãos que vivem em momentos difíceis. Em especial, vibremos para os nossos irmãos de Petrópolis, aqueles que encarnados sofrem a perda dos seus bens materiais e, sobretudo, dos seus familiares. Que eles possam, Pai, neste momento, receber toda a nossa vibração, a nossa energia de paz, de esperança, de consolo e de muita, muita, muita esperança. Que o dia de hoje, Pai, todas as vibrações nossas possam ser dirigidas para esses irmãos e também, Pai, para aqueles irmãos que se encontram aqui nos nossos hospitais, nas nossas ruas e em suas casas, também passando por dificuldades. Que nossas famílias possam ser neste momento acolhidas e abençoadas por essa luz que emana do Pai. Que assim seja, graças a Deus. Vai fazer uma leitura de uma página, vou pedir a Rusa para fazer, e em seguida o nosso irmão Júlio fará a palestra. Qual o tema da palestra hoje, Júlio? Caridade. O tema é caridade, muito apropriado para os tempos que a gente está vivendo, né? O tema de hoje é culpa. É muito bom a gente prestar atenção, né? Porque a culpa, ela paralisa, né? Então, é um texto muito bonito também, psicografado. A culpa traz a dor da alma, uma tristeza profunda. Precisamos aprender a entender que só fazemos o que está dentro de nossas possibilidades em determinado momento. Temos que aprender a lidar com nossas limitações e principalmente a ter compaixão com nós mesmos e com o nosso próximo, entendendo que cada um tem seu caminho e está num estágio diferente. Todos temos sentimentos a serem trabalhados. Não podemos esperar e muito menos exigir que todos tenham a mesma visão. Nada acontece antes da hora. Tudo tem seu tempo certo. Como a borboleta que tem a hora certa de sair do casulo, temos também nosso momento de desabrochar. E aí surge a nossa clareza. Nossa visão se expande e conseguimos compreender a vida. E aí surge o poder curativo do abraço, do carinho e da atenção. Atitudes poderosas, capazes de dissolver qualquer culpa. Quantos problemas poderiam ser dissolvidos só com um pouco de carinho e com um abraço que acolhe e conforta a todos? Precisamos entender que apenas aquilo que cultivamos em nosso interior levaremos para o verdadeiro lar quando retornarmos. Tudo mais que ficará aqui nos foi oferecido como ferramenta de aprendizagem. E nada melhor do que um abraço apertado de despedida e outro de acolhida. Quem quiser comprar o livro, estou no final aí, tá? O livro custa R$20 e o dinheiro fica para casa, tá bom? São mensagens psicografadas. Obrigada. Com a palavra, Júlio, ele não precisa de microfone, olha que chique. Boa noite. Como a Clélia sempre diz, aqui não tem palestrante, né? Na verdade, palestrante tem falta no mercado, a gente está com dificuldade
necessidade de trazer palestrantes. Então, nós somos trabalhadores da casa e o que a gente traz para vocês aqui é o resultado dos nossos estudos. Nós temos grupos de estudos na casa e o trabalho que a gente faz também com o pessoal de orientação própria, de procurar as respostas. E eu leio diariamente o Evangelho, tem um horário do dia que eu leio uma parte, abro a página aleatoriamente. É um exercício que eu faço. E eu sugiro, não precisa ser o Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser o Fonte Viva, pode ser qualquer livro. Porque aquilo, de manhã, a hora que você levanta, que melhora, alimenta a sua psicosfera e você sai protegido já com o seu campo eletromagnético fortalecido para os enfrentamentos. Que às vezes a gente acha que são só as questões de trabalho, da família, não. O ambiente mesmo, a vibração para onde você vai, para o trabalho, na rua, na caminhada, entendeu? Se você se prepara antes com uma prece, com uma leitura edificante, isso te fortalece, né? Então, o que nós fazemos aqui, nós, os trabalhadores da casa, quando a gente recebe o convite da CREL e traz o resultado do nosso estudo, a nossa intenção, acho que o Juliano concorda comigo, a nossa intenção é provocação. Nós queremos provocar, com o nosso estudo, que as pessoas se sintam incomodadas, em algum momento do que a gente fala, ou satisfeitas, e se interessem em aprofundar. Porque o caminho é esse. A gente tem que estudar, a gente tem que entender, a gente tem que perceber o que está acontecendo à nossa volta, sabe? Porque senão a gente fica recebendo a notícia de que a tragédia de Petrópolis é culpa da chuva. Não é. A tragédia de Petrópolis é culpa de escolhas e de um poder público inapto, que não se preocupa. Hoje nós vamos falar de caridade. E vamos falar da caridade de uma forma mais aprofundada, na sua mais ampla, com as minhas limitações, claro, mas tentando aprofundar essa questão da caridade. Porque a gente está vendo um movimento muito bacana que nós tivemos a oportunidade de ver na nossa sociedade. A caridade imediata. Ela é importante, é fundamental. As pessoas estão precisando de água, não querem mais roupas, tá? Já avisaram, estão querendo água. Nós vamos falar desse negócio de roupa aqui depois. Estão precisando de água, produtos de higiene pessoal e produtos de limpeza geral. Máscaras. Entendeu? Então são as coisas mais... Essas coisas, aquela que você pega em casa que não tem, então, a gente não está precisando mais. Mas essa caridade é importante. Matar a fome imediata agora. Mas o que nós temos que estar sensíveis é com a continuidade dessa caridade. Porque daqui a 15 dias, o mês acontece, ninguém mais lembra que teve uma catástrofe na Bahia. Em Minas? Em Minas. Daqui a pouco acontece outra e ninguém lembra mais de Petrópolis. Como aquelas pessoas que estão lá. Em Brumadinho. Exatamente. Então nós temos várias tragédias. Então nós temos tragédias de 3 em 3 meses. o André Trigueiro falou no Papo das 9 ontem, você deve ter visto, que eu compartilhei. Né? Ele falou a síndrome do céu azul, né? O céu abriu, tá azul, acabou o problema. Né? Então nós temos que estar atentos, porque daqui a 15 dias, um mês, a gente se esquece que essa gente vai continuar precisando de água. Precisando, porque os bens materiais deles foram todos embora, eles estão sem nada. E estão ainda com a perda da família, das pessoas. Então é uma perda muito grande. Não dá para você largar a mão das pessoas achando que com a caridade material que a gente fez está resolvido. O André Trigueiro até falou, foi domingo, no Papo das 9 de domingo, ele falou o seguinte, um artigo de uma espírita dizendo que a gente acha que resolve o nosso problema da caridade com o Pix. Isso. Então, esse estudo estava preparado antes, né? Mas a espírita sabe que nada é por acaso. Foi antes de acontecer, eu estava preparado esse estudo, porque é um estudo que a gente vem fazendo já em torno do tema amor ao próximo. Desde o ano passado, a gente tem trabalhado em cima desse tema, nós já falamos de vários, e da última vez nós falamos de empatia, né? Então eu
falamos de empatia, pretendo falar de caridade hoje e pretendo falar numa próxima, se tiver, de solidariedade, porque são os 3 elementos que formatam a caridade, né? Então, hoje nós vamos falar de caridade. Eu queria dar esse toque inicial porque me incomoda muito, eu sempre falo aqui com os irmãos da casa, me incomoda muito a caridade material, essa coisa da gente ter que dar comida todo mês, e a gente tem que dar comida todo mês. Tem gente que tem, a pessoa come todo mês. Não adianta a gente fazer uma cesta de Natal daquela maravilhosa que a gente faz no final do ano e esquecer que o resto do ano os caras precisam de comida. Então eu conclamo vocês, continuem trazendo alimento para o GEL. Se cada um toda segunda-feira vier aqui trouxer 1 quilo, a gente hoje tem quase 50 famílias que de vez em quando chegam, estão precisando de comida, e você tem que ter. Porque é impossível um cristão aceitar que o outro está passando fome. E como é humilhante essa situação. Exato, e nós vamos falar disso. Da questão por que a caridade tem que ser maior do que dar bem material? É importante. É importante comida, é importante, porque quem tem fome tem pressa. A fome, ela ataca a pessoa. Mas quando eu falei daquela coisa de que a gente não pode ficar aceitando governante, ir para a televisão, político, falar que o problema dos Petrópolis é a chuva, porque não é. Não é. A chuva ela acontece em todo qualquer lugar. Agora, a obrigação deles, eles ganham salário, são servidores públicos, para fazer as obras necessárias para aquilo não acontecer daquela maneira, da forma como aconteceu. Entendeu? Então, nós não podemos perder a nossa capacidade de se dignar com essas coisas. Entendeu? Não dá para ouvir isso e ficar calado. Tá? Então, para esse estudo, eu me inspirei num artigo da Silvia Helena Visnadi Pecenda, um artigo que ela fez já tem algum tempo no blog da Associação Brasileira de Pedagogia Espírita, ABPE. Só colocar no Google ABPE e tem textos ótimos ali. Um olhar espírita, mas com um olhar humanista, com um olhar para o próximo, como Jesus nos pediu. E o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a base de estudo da casa, onde a gente tem o nosso grupo de estudo, e é da onde a gente se inspira e tira as nossas conclusões. Conclusões são sempre pessoais, né? Eu tenho a oportunidade de a casa me oferecer a chance de dividir a minha opinião, tá? Mas ela é a minha opinião, então não tem nada fechado, né? É só uma provocação. Bom, os doutores da lei questionam Jesus sobre qual é o maior mandamento da lei. E Jesus responde: amarás o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. Todos aqueles profetas que vieram antes, Moisés com os 10 mandamentos, Jesus chega, ressignifica Deus para nós, porque antes a gente tinha um Deus malvado que punia com fogo eterno, que punia os seus filhos de maneira cruel. E Jesus ressignifica Deus para nós, trazendo um Deus caridoso, um Deus bondoso, um Deus que está à sua disposição para te perdoar, mas um Deus que só vai fazer isso se você quiser. Ele te dá o livre-arbítrio, né? Então, caridade e humildade é, para nós espíritos, o único caminho para a salvação. Não se pode amar verdadeiramente a Deus sem amar ao próximo. E nem amar ao próximo sem amar a Deus. Por isso, esses 2 mandamentos são a linha o norte do cristão. Complementares. Tudo que se faz contra o próximo é feito contra Deus. Kardec pergunta para os espíritos: o sentimento de justiça é natural ou resulta de ideias adquiridas? E os espíritos respondem: é de tal modo natural que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça.
O progresso moral desenvolve, sem dúvida, esse sentimento. Desenvolve, mas não dá. Mas Deus forja o coração do homem. Está na nossa origem, está dentro de nós. Tem uma questão também que Kardec pergunta, onde que pergunta para os espíritos, e os espíritos dizem: Deus está dentro de cada um. Deus é vivo, é uma chama viva dentro de nós. Por isso que muitas vezes a gente encontra pessoas simples, com noções mais exatas de justiça do que pessoas que tiveram oportunidade de estudar, de se formar, né? As pessoas que têm noção da lei de justiça, amor e caridade, né? Que é a característica do verdadeiro homem de bem, que nós falamos há um tempo atrás sobre esse tema aqui. E aí tem algumas perguntas, né? Por que o comportamento caridoso não é algo espontâneo e natural em todos? Quando nos envolvemos com a caridade, o que vale mais? Quantidade ou qualidade? Quais as formas de expressão da caridade? O autêntico comportamento caridoso espera por reconhecimento, gratidão ou qualquer tipo de recompensa? O comportamento caridoso nem sempre é algo espontâneo e natural em muitos de nós, né? Quantas vezes a gente não produz desculpas para nos envolvermos com o próximo? Muitas vezes doamos coisas, né? Ou favorecemos alguma criatura, alguma pessoa, a fim de proporcionar a nós mesmos, temporariamente, uma sensação de bem-estar, de poder íntimo, de vaidade pessoal. É a história lá de Petrópolis, né? Há uma mobilização muito grande, porque você fica incomodado. É a empatia que nós falamos da última vez. A empatia faz com que você se coloque no lugar daquela pessoa. E aí você faz uma doação, você manda um barril d'água, e aquilo te dá uma sensação de bem-estar e vai para o esquecimento. Vai para o esquecimento. Já vem outra tragédia para a gente se preocupar. Mas Jesus ensinou que o que mais vale são as motivações e intenções que geram a caridade. Eu lembrei da oferta do óbolo da viúva. A viúva chega no templo, lá onde Jesus expulsou os gentilhões, e ela tinha uma única moeda, e ela pega e oferta aquela única moeda. E Jesus disse para os apóstolos: de todos que passaram aqui hoje nesse templo, ela foi a que mais doou. A maior doação foi a dela. E eu lembrei disso porque apareceu um menininho de 8 anos, um menino muito desenvolto e tal, e ele deu entrevista. E eu ouvi no rádio, que eu ouço rádio durante o dia, no meu trabalho, e ele falou para o repórter: eu consegui salvar o meu cachorro, a gente se escondeu no quarto e a barreira levou tudo, só ficou o quarto da casa dele. E ele, no dia seguinte, estava distribuindo água e lanche para o pessoal que estava procurando os corpos lá. Ele foi o que mais doou ali naquele dia. Porque ele estava doando o que ele não tinha mais. A água que ele conseguiu, ele estava dividindo com o bombeiro, com o voluntário que estava lá tirando lama. Quer dizer, a beleza, por isso quando a gente fala de estudar o Espiritismo, não é para você ficar, para você virar rato de centro, não, tá? É você associar. Eu lembrei imediatamente, aqui está no Evangelho, segundo o Espiritismo, do óbolo da viúva. E eu lembrei, na hora que eu vi aquele menino, eu falei: caramba, olha só o que esse menino está fazendo. E aquilo é uma coisa que é do espírito dele, porque ele tem 8 anos de idade, né? Por isso que a beleza da gente acreditar no Espiritismo é isso. Ele é um espírito que tem a noção de caridade, e mesmo ele ainda nessa encarnação ser um menino. Então a gente tem que prestar atenção, porque para muitos de nós a caridade consiste em doar aquilo que não tem mais utilidade.
Né? Muita gente acredita que esse gesto é suficiente para o cara se achar caridoso. Paguei minha indulgência lá. A gente recebe aqui. Peço vênia, mas eu vou falar. Coisa velha. Roupas podres. Coisas quebradas. É constante. A pessoa vem, entrega, deixa. Quando você abre a bolsa, tem bolsa que sai até barata. E o cara acha que, cara, para doar, se você vai doar uma roupa, você lave a roupa, passa, entrega ela limpinha. Porque é um ser humano que vai receber aquilo ali que você está doando. Entendeu? A caridade, ela é uma disposição íntima. E deve ser ativa e dinâmica nos nossos corações. Entendeu? E ela se manifesta de várias formas. Não é só com bem material. É essa questão que a gente quer aprofundar um pouquinho aqui hoje. Entendeu? A caridade pode ser através de pensamentos de bondade, uma prece que você manda para alguém que você se preocupa, que às vezes você nem conhece. O Alfradique manda para a gente todo dia, lá no Zap, um pedido de prece para pessoas que estão adoentadas. E aí acabei vendo que o Rubim está adoentado, eu nem sabia. Eu também não. Rubim não. O Rubim está internado, fez um tratamento de câncer do pulmão. Gente. E aí, na lista de orações, eu fui ler e vi o Rubim. O Rubim. O Zé Henrique Zé Rubim, Henrique, que faz não, palestra aqui. Ele já não Eu tá já mais fez internado. cirurgias. Então, mas você vê, a gente É através ali, dele também que eu soube. e a gente ali por ali a gente sabe, às vezes, que irmãos que são nossos parceiros aqui e que estavam precisando de pedir oração. Então, essa é uma caridade importantíssima, que é da prece, o pensamento de bondade. Conselhos úteis. Quando você para ouvir uma pessoa e você consegue acalmar o coração dessa pessoa com alguma dificuldade, algum transtorno que ela está passando, nós estamos perdendo a nossa capacidade de ouvir. Porque nós estamos tão envolvidos com tecnologia que a gente não tem tempo de ouvir. E às vezes a gente ouve teclando. O cara está falando. Né? Então a gente tem que prestar atenção. Isso é uma questão de caridade. Alimentos também, é importante. Alimentos são importantes. É fome. Fome a gente tem que combater com comida, mas também com atitude. Se indignar quando vem político fazer proselitismo em cima de uma tragédia. Nós não podemos aceitar isso. Nós temos que usar a caridade, essa de ouvir, de parar, dar um abraço, porque essa caridade é a força que lhe anima. Nós temos que pensar na caridade como um elemento transformador. Nós temos que ter comprometimento. A caridade, ela tem que transformar. A caridade, ela tem que ser... Você tem que ter um olhar social também para a caridade. Você tem que pensar, eu vou dar comida hoje, mas eu tenho que fazer alguma coisa para transformar a vida dessa pessoa. Ela tem que resgatar a dignidade dela, de alguma maneira. Essa é a grande caridade, a que resgata a dignidade. E esse é o grande compromisso de quem tem dinheiro, de quem é rico. O cara acha que ele ficou rico porque meritocracia, pombas. Ele é rico porque ele recebeu a oportunidade da espiritualidade de Deus para fazer o bem, para resgatar a dignidade, para dar emprego, para investir. Não é para fazer igual alguns aqui em Friburgo, tem um monte de imóvel alugado, não. É para botar na produção, é para reativar as fábricas que tinha na cidade que não tem mais. Dá emprego. É dar emprego. O emprego é a maior caridade que você faz porque você resgata a dignidade. O autêntico comportamento caridoso é aquele que não espera ou exige reconhecimento, gratidão, qualquer tipo de recompensa. O que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber. E é justamente esse desapego de resultado que caracteriza o indivíduo caridoso. Aí eu vou falar do Mino de novo. Hoje uma pessoa que pediu para não divulgar o nome se comprometeu com a educação desse menino até ele estar formado. Ele assistiu a entrevista
E ele pediu, não quer que divulga, não quer que sabe quem é ele, mas ele vai garantir o estudo desse menino até ele se formar. Isso é uma caridade que não espera resultado. O resultado que ele espera é que o menino se forme. E essa é a caridade que resgata a dignidade. Porque uma pessoa formada, ela muda a família dela. A gente tem vários depoimentos nesse sentido. Eu fui a primeira a ser formada, eu fui o primeiro a ser formado na família, e a partir daí as coisas mudaram. Porque é provocador. Faz com que os outros também se mobilizem nesse sentido. Então esse desapego de resultado é o que caracteriza o indivíduo caridoso. Ele se disponibiliza pelo outro, pela simples satisfação de fazer o bem. Outra coisa, a caridade pressupõe necessariamente o convívio. É importante que a gente faça a caridade, mas que a gente vá lá. Vá ver como é que aquele irmão está. Tá? Tem uma família aqui que a gente ajuda, e que a casa não tem parede, ela só tem a casca de fora. Dentro é terra batida e os pontos são divididos por panos de chita. Casa de pano. E 6 filhos, 7. Já são 8. Aí, Cresce, família. entendeu? Então, a caridade exige convívio, a gente tem que ir lá. A gente tem que estar junto, a gente tem que fazer o que o padre Júlio Lancelotti faz. Vai lá, abraça o povo da rua, pega, hoje tem uma foto dele amamentando um nenenzinho, um bebezinho no colo dele e ele dando a mamadeira. É um ser que, para mim, hoje é o maior brasileiro que tem hoje, ele chama-se padre Júlio Lancelotti. Então, nós vivemos em comunidade e nós precisamos nos integrar ao meio social em que a gente se encontra. Nós temos que saber da realidade do nosso entorno. Né? A gente não pode se isolar numa redoma e achar que está tudo bem, não. A gente tem que tomar contato com isso. Porque a partir do momento que a gente alimente a nossa indignação, nós passamos a ser elemento transformador. E essa é uma forma de caridade. Uma forma importante, fundamental, principalmente num país de terceiro mundo igual ao nosso. Para o espiritismo, as doações de natureza material são muito importantes. Mas eles representam a caridade nas suas primeiras manifestações, né? Com o espiritismo, a caridade abraça outros aspectos e opções, né? E amplia essas possibilidades de caridade. É isso que a ideia hoje é isso, que mexa um pouco na nossa cabeça, que seja uma provocação para que a gente fale até onde vai a minha caridade. Kardec pergunta para os espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. E os espíritos respondem: benevolência para com todos. A espírita adora essa questão 886. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. O espírito adora falar isso. Eu gosto, mas vai ver. Vai perdoar. A caridade, segundo Jesus, não está restrita à esmola. Né? Ela abrange todas as relações que nós temos com os nossos semelhantes. Quer sejam nossos inferiores, nossos iguais ou superiores. Nessa escala que o sistema cria, que nós vivemos, em torno dele temos que, né, dar a César o que é de César. Nós vivemos nesse sistema, nós temos que estar nos enquadrando nele, não tem como, né, nos isolar, nós temos que viver em comunidade. Então vamos falar um pouquinho dessas 3 virtudes, né? Ser benevolente é ter boa vontade com os outros. É se deixar guiar pela amabilidade, olha como é que é difícil, pela generosidade e solidariedade, pelo interesse para com o bem-estar do outro. É por isso que o Espiritismo diz que nós, para sermos homens de bem, temos que viver em comunidade e entender a realidade do nosso entorno. Porque
para que a gente se interesse pelo bem-estar do outro, a gente tem que saber como ele está vivendo, o que ele está sentindo. Joana de Ângeles define benevolência como um sentimento de profundo amor pelo seu próximo e de compreensão pelos seus atos. A empatia está aqui, né? É um elemento da caridade. E é nesse ponto que a gente pode destacar a indulgência, que é a capacidade de aceitar e tolerar as atitudes alheias, julgando com bem menos severidade seus erros e equívocos. Na verdade, a gente não deveria nem julgar, né? Não é um atributo nosso, mas a gente faz sistematicamente. Então, a indulgência pressupõe que a gente julgue com menos severidade, a gente tenha mais paciência. Mas isso se trata da caridade mais difícil de ser praticada, né? É a caridade moral. Porque simplesmente não sabemos lidar com as imperfeições alheias. Nós não sabemos, a gente tem. E por quê? Essa nossa dificuldade perante os... Simplesmente porque não sabemos entender e trabalhar as nossas próprias deficiências, né? A gente acaba criticando e atacando a dificuldade do outro porque ela é espelho da nossa. Então a prática da indulgência fica difícil para nós nisso aí. Quando alguma situação exige um exercício de tolerância, a reação mais comum é a gente se agarrar nos nossos próprios conceitos, nas nossas concepções, nos nossos melindres. Ah, não quero dar ouvido, não gostei. Mas nós estamos aqui para evoluir. E quando nos conscientizamos do esforço que precisamos empreender para superar as nossas limitações, aí nós nos habilitamos para a compreensão da luta alheia. É poesia pura, porque a gente não consegue. Mas está aqui. Com certeza, quando nós fizemos o nosso contrato de encarnação lá, nós assumimos compromisso, que a gente ia dar conta desse resultado, que a gente ia conseguir ser indulgente. Mas nós estamos indo bem, não vamos entrar em desespero, não. Mas é só para dar uma olhadinha de vez em quando, se dá para melhorar em algum lugarzinho ali, dar um toquezinho a mais aqui, entendeu? Porque nós estamos indo bem. Se nós não estivéssemos indo bem, nós não estávamos na casa espírita agora. Tá? Então, não é um discurso negativo aqui não, tá? É só uma provocação. Quando a gente se percebe como aprendiz da vida, a gente acaba constatando que o outro também é. Né? Quando a gente começa a olhar também para os nossos defeitos, a gente começa a ter mais tolerância com o outro. A gente começa a ter mais paciência com o outro. É uma questão de ir tentando equilibrar isso aí. E aí vem o terceiro aspecto da caridade na definição espírita, que é o perdão. Aí lascou o cano da espingarda. Aí o negócio fica feio do nosso lado. É um ponto delicado que a maioria de nós ainda não consegue elaborar de maneira eficiente o nosso orgulho ferido. A gente fica magoado, sabe? Por isso que se diz, né? Perdoar é libertar-se. Se desvincular da raiva, do ressentimento. É isso que nos prende. Nos faz ter raiva do outro, que faz não perdoar. Porque a gente se segura nisso, a gente não consegue se desvincular desse mau sentimento. E aí, como acreditar na caridade guardando mágoa no coração? E aí acontece. É muito comum, a gente atua na caridade, a gente ajuda na assistência social, a gente arrecada água para mandar para Petrópolis, a gente ajuda na cesta de Natal do GEL, mas a gente não consegue relevar uma ofensa recebida. É difícil, né, gente? Difícil. A caridade do perdão é uma atitude que posiciona a pessoa
que assim se comporta acima da média da sociedade, né? A gente sabe quem são as pessoas que têm essa luz. Eu acabei de falar do padre Júlio Lancelotti, né? A gente tem exemplo, Gandhi, Chico. No Brasil ainda tem milhares de exemplos de Temos. pessoas invisíveis. Invisíveis, que são aquelas os mais simples, É. lá a atrás. gente não vê, não sabe, vê. porque não postam, né? É porque é um exercício também que a gente não faz. Né? A gente acaba se deixando levar. A atenção e o olhar para o entorno, né? A gente acaba sendo levado pela essa torrente, que é um caminhão de informação 24 horas na sua cabeça, né? Que você perde os detalhes, né? Você perde o olhar para a natureza, você perde o olhar para o próximo, você perde o olhar para o rio que passa. A gente vai se enrijecendo, a gente vai se levando a vida aos trancos e barrancos. E a vida ela é muito bela, isso é um presente que nós recebemos e às vezes a gente trata muito mal, né? Basta ver o que nós estamos fazendo com a natureza. Não é culpa da chuva, é culpa do que nós fizemos com o meio ambiente. Eu lembro de uma vez que teve na década de 70, uma ressaca muito grande no Rio de Janeiro e as árvores tomaram ali Niemeyer. tomaram tudo. E tinha o Raul Seixas tinha o Corcel 76, que ele fez até uma música, que é um carro novo. E o mar tomou, tá ponto de areia. E a Glória Maria, muito novinha ainda, aquela repórter da Globo, falou: Raul Seixas, o seu carro. Eu falei assim: tá certo, o mar tá certo. Nós invadimos o espaço dele, nós aterramos para botar prédio. Raul Seixas, que é um filósofo que eu gosto muito, falou isso lá. Então, é isso que nós temos que prestar atenção. O que nós estamos fazendo conosco? Nós estamos destruindo o planeta. Nós não estamos sendo caridosos. Nós não estamos tendo amor por nós mesmos. Amar o próximo como a ti mesmo. A gente não se ama. E como é que a gente faz? Eu falo isso aqui toda vez, que eu até sou chato com isso. Nós temos que rever a nossa cultura de consumo. Nós temos que entender que o planeta não dá mais conta. Essa máquina de fazer coisa tem que dar uma parada, tem que frear. Nós temos que pensar mais no ser do que no ter. A Joana de Anjos diz que o perdão é o auge das conquistas íntimas, que afasta o ser das próprias imperfeições, porque se dá conta do quanto necessita ser perdoado naquilo que se refere às próprias fraquezas e delitos que tem cometido. A caridade é tão fundamental para o ser humano que ela é uma lei de Deus para a evolução das criaturas. É uma lei de Deus. Não foi sem razão que os espíritos superiores ensinaram que fora da caridade não há salvação. Os espíritos que ensinaram isso. Entendeu? Não foi um detrigueiro que falou numa palestra, não foram os espíritos que falaram para Kardec. Essa máxima recebe tratamento destacado no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem um capítulo só para falar disso. De tão importante que é. Como salvar-se? Como salvar-se sem trabalho? Cara, nós não vamos nos salvar se a gente não tiver um trabalho construtivo no bem. Como que nós vamos evoluir sozinhos? Não tem como evoluir sozinho. Nós precisamos de cada um de nós para que a gente possa evoluir. Sem o próximo não tem evolução. Não tem. Nós precisamos um dos outros. Nós precisamos aprender juntos. Nós precisamos trocar afetos. Precisamos nos auxiliar mutuamente. Eu lembro quando o Gilson ainda estava encarnado, ele falava, quando a gente chegava: vamos trocar nossos sorrisos, nossos abraços, para que a gente tenha uma semana com as baterias recarregadas. Essa é a caridade da troca, né? A gente tem que trocar esse afeto, esse amor pelo próximo.
mesmo que você nem saiba quem é. Sem caridade, o que ocorreria era frieza, indiferença. Quer dizer, as dores humanas seriam muito maiores. Imagina Petrópolis agora sem a caridade. Porque quem se mobilizou mais e rapidamente foram as pessoas, foram as igrejas, foram os centros espíritas. Eu descobri que tem um GEAL lá em Petrópolis que está fazendo um trabalho. Eles estão pedindo. Pedindo e tal, e chegou e. Entendeu? Então tem a igreja lá, católica, esse GEAL, o grupo que eu tive contato com o grupo espírita. Quer dizer, essa mobilização ela foi mais rápida que o Estado, porque se levou água, comida e consolo para as pessoas. Sabe, pessoas que se colocaram à disposição para distrair as crianças, para conversar com as crianças, para tirar aquele pavor. Você imagina o que está na mente de uma criança dessa? O pavor. Você imagina o que está na cabeça de um pai, de uma mãe que viu o filho desaparecer debaixo da lama. Então essa caridade, que não é uma caridade material, que é do amparo, do afeto, do abraço, ele é fundamental. Tem um pensamento que eu gosto, tem até uma musiquinha, quando eu era da igreja, eu já fui da igreja católica. As mãos que oferecem flores chegam perfumadas. Né? Tiago, fica sem um pouco de espiritismo também a gente canta essa música. Ah, e também não é uma música porque ela é boa, ela é universal. Eu cantava a música, esse tipo de música não tem dono, né? Na verdade. Não tem, é de inspiração divina, então é de todas as religiões. Exato. É que fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Ela é muito cantada, né? Isso, eu cantava isso quando eu era da pastoral operária. Eu nem era operário, mas eu gostava da pastoral operária. É assim, a vida é assim, ela responde com o que fazemos, né? Praticando o bem, teremos o bem a nosso favor. Amando, teremos o amor ampliado dentro de nós. As ações de caridade devem ser fortalecidas no sentido do amor ao próximo, não para te satisfazer. Devemos estar atentos às adversidades que impedem nossos irmãos de se libertarem da condição de necessidade, de necessitado, sabe? Nós temos que ter o compromisso da caridade emancipatória. Devemos entender e praticar também a caridade que transforma a sociedade, que enfrenta as lógicas sociais que perpetuam diferenças. A gente não pode aceitar mais isso, sabe? Que as pessoas sejam jogadas nos terrenos, que loteamentos ilegais sejam feitos e que se jogue as pessoas lá e não se dê nenhuma condição. Aquele monte de gente que morreu não é culpa da chuva. A chuva é uma condição da natureza. Nem a culpa é dos governantes. Nem deles. A culpa de uma falta de... O André falou isso hoje, que até a década de 80, os morros de Petrópolis não eram habitado, tomados por favelas. Era proibido. A partir de um determinado... que é o que os políticos acabam deixando acontecer, porque eles querem votos e aí eles facilitam, aí loteamentos ilegais são construídos. Aqui aconteceu com o Conselheiro, foi terrível isso. No Floresta. E a desgraça toda da tragédia, onde que foi maior? No Floresta. Aonde estavam as construções ilegais, de responsabilidade de um vice-prefeito na época que tinha uma imobiliária na cidade. Então a gente sabe. Era responsável por aquele monte de morte lá. A gente sabe a origem dessas tragédias. Então nós temos que praticar a caridade que transforma a sociedade, que enfrenta essas lógicas sociais. Essas lógicas perpetuam as diferenças. Elas vêm desde 1500. Desde 1500. Os primeiros a serem tratados de forma não cristã foram os índios. E a partir dali eles vêm fazendo os maus espíritos, que para mim são maus espíritos, são falanges do mal, que vem fazendo isso com a nossa gente até hoje. Essa semana mesmo, só para acrescentar,
um militar aí, que eu me esqueci o nome agora, fez um acordo com uma empresa do Canadá para explorar minério na Amazônia. Estão liberando lá Aí geral. você imagina o que será mais ainda a Amazônia sendo explorada, quer dizer, os No minérios Mato sendo Grosso, explorados. no Mato Grosso, estão borrifando agrotóxico em cima de aldeias para exterminar os índios. Exatamente. Então, gente, como Jesus, para encerrar, como Jesus, nós devemos escolher o nosso lado. É o lado da caridade cidadã. Nós precisamos atuar no sentido do resgate da dignidade daqueles que são invisíveis para grande parte da sociedade. Nós não podemos, nós temos que estar, o que aconteceu na nossa cidade, o que aconteceu em Petrópolis, o que aconteceu na Bahia, o que aconteceu em Brumadinho, o que aconteceu em Minas Gerais está cheio. Em Minas está cheio, porque está cheio dessas entulho de mineração. Então tem várias cidades debaixo de risco. Então nós temos que, a partir do momento, atendemos a situação de Petrópolis, atendemos a situação da alimentação, da miséria, nós temos que, de alguma forma, e aqui na nossa cidade, nos juntarmos com as pessoas que vivem em situação de risco, no sentido da caridade cidadã, da organização, para que as pessoas pressionem. O político tem que ser pressionado. O político só funciona sob pressão. Não interessa de que partido, de que lado. Ele só funciona sob pressão. Então, nós temos que pensar também nesse tipo de caridade, que é de organização da sociedade, para pressionar os políticos para que essas coisas não aconteçam mais. Para que a gente pare de contar mortos por tragédia. Mortos que são trazidos pela miséria. A miséria é um mal. E nós somos responsáveis. Sabe? Não vai resolver com Pix. Não vai resolver com 3 amarrados d'água. Não vai. Porque quer queira ou quer não, a nossa falta de empatia com as pessoas que vivem em situação de risco, com as pessoas que moram em situação de rua, é responsabilidade nossa. Por mais que você reze e vá dormir achando que está em paz, neca de pitibirebes. Eu chamo isso dos invisíveis da sociedade. Exatamente. Nós temos que enxergar esses irmãos, e nós temos exemplos. Nós temos, por exemplo, vou falar de novo dele, que eu gosto de falar, do padre Júlio Lancelotti. É um cara que colocou, quando teve enchente em São Paulo, também teve uma tragédia lá agora no final do ano, ele abriu a igreja dele para acolher, tirou os bancos da igreja, acabou, não tem missa. Botou colchonete, comida e acolheu as pessoas ali dentro. Por quê? Além das pessoas que estavam perdendo casa, aquelas pessoas em situação de rua estavam no meio da enchente, no meio da água podre, da água suja. E são famílias inteiras hoje. São famílias inteiras, em barracos, em barracas de camping, que tem ONGs distribuindo para que o cara pelo menos ponha os filhos para dormir num lugar coberto. E o sujeito sai de manhã, como mostraram aí as reportagens, com a pastilha dele para procurar emprego, não consegue. Então a caridade, a ideia que a gente trouxe hoje era de mostrar que a caridade ela vai muito além das doações materiais. A caridade ela vai do nosso compromisso com o próximo, de abraçar, de ver aquele irmão que está passando por um momento difícil na vida, de largar o celular e deixar ele falar. Eu já falei aqui da outra vez, o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, 188 para quem estiver precisando. Ele atende pessoas que estão com ideação suicida, ou pessoas que estão desesperadas. Às vezes nem está com ideação suicida, mas está desesperado por algum motivo. E eles, a média da ligação que é feita com o CVV, e são feitas 3 milhões de ligações por ano. A média da ligação são 50 minutos. E o voluntário do CVV ele é treinado para ouvir, ele não emite opinião. E às vezes uma pessoa fala 50 minutos sem parar e no final ela agradece, porque ele estava precisando falar. Essa caridade é fundamental. Tem muita gente precisando só ser ouvida. Tem muita gente que só está precisando de alguém que lhe dê atenção.
E às vezes a gente está tão envolvido nas nossas próprias questões que a gente não percebe, a gente não consegue exercitar a benevolência. E às vezes o assunto do cara é pesado, é chato, aí você não consegue exercitar a indulgência. Você não consegue desenvolver a solidariedade. Então esse é um exercício, era uma provocação, no sentido de que a gente começa a pensar um pouquinho a mais que você pode fazer. Aquele seu vizinho que tenta puxar assunto com você, que você corre dele, finge que está falando no celular. Entendeu? Daquele rapaz que passa na rua e te pede um dinheiro e às vezes ele tenta conversar um pouquinho. A gente nem E joga, né? a gente se incomoda porque o cheiro é ruim. Às vezes o cara quer te apertar a mão e você resiste. Né? É uma coisa muito cruel. Que às vezes não é, você não fez com maldade, mas porque você está impregnado de uma cultura de rejeição, de uma cultura de condenação, de julgamento, de achar que todo mundo que está na rua está porque é bêbado, que todo mundo está na rua porque quer dinheiro fácil, né? A gente ouve muito isso. Então, não, vamos tentar ter um olhar mais caridoso, vamos tentar olhar com o coração. Dentro da própria família, com certeza, é o primeiro lugar, né? Amar ao próximo como a ti mesmo começa dentro de casa. Né? Então, agradeço, força, coragem e fé, vai dar certo. É só a gente se mexer um pouquinho. Tá? Muito obrigado. Pegar uma carona no que Júlio está fazendo, né? E também na palestra, no papo do André Trigueiro, que eu acho muito importante, é que a gente, enquanto nós não entendermos a nossa importância enquanto cidadão que somos, né, e a importância do voto que a gente tem que dar, em quem a gente vai votar, e eu não digo, não excluo o partido aqui, pessoa, vamos pensar na pessoa, vamos pensar no comprometimento. Para vereador, que a gente normalmente deixa em branco, para deputado estadual e federal, são eles que fazem as nossas leis, aprovam ou não, né, para senadores, para presidentes, né, para presidente. Então a gente tem que olhar programa de governo, a gente tem que pensar. Voto é uma coisa muito séria, porque depois que a gente votou, a gente deu toda... a partir do momento que uma pessoa é eleita, ela tem todo o poder na mão para fazer aquilo que ela quer fazer. Porque nós simplesmente cruzamos os nossos braços. É importante que a gente fale disso, porque a gente só vai transformar o mundo através de pessoas capazes de nos representar bem. Então, não importa quem você escolheu, mas escolha com vontade, escolha com seriedade, com responsabilidade. Eu não estou falando da política partidária, estou falando do compromisso político que nós temos diante do povo brasileiro, como cidadãos que nós somos, da responsabilidade nossa. Então, a gente tem esse ano eleição. Pensem e votem, votem sim. Mas não votem e deixem para lá não. Votem e, independente de quem for eleito, faremos as cobranças. Porque como cidadãos, nós temos o direito e o dever de fazer cobrança. Então, por quê? Porque nós temos vozes. As nossas vozes importam, nós podemos gritar. Agora, aquelas pessoas que a gente estava falando, invisíveis, que mal têm força para trabalhar, para conseguir emprego, elas não terão vozes. Então, sejamos nós as pessoas que vão cobrar, que vão exigir, né, melhorias para as pessoas. A partir do momento que você deixar de pensar em você, porque nós no Brasil temos essa mania de votar segundo os meus interesses. Não são os meus interesses que estão em jogo, são interesses do todo. E por isso eu complemento pedindo licença aqui ao Júlio
porque eu acho muito importante o momento em que nós vivemos pensar nisso, né? Então, que a gente possa exercer com cidadania, com consciência, um direito tão importante, mas tão importante quanto o nosso voto. É hora de agradecer. É hora de... Eu pedi às pessoas para aguardarem um minutinho só, para a gente começar a oração. Então, vamos ficar em silêncio. Vamos nos concentrar, elevar nossos pensamentos ao alto e pedir a Deus proteção para nós, para nossa família, para os nossos vizinhos, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso Brasil e para este planeta. Planeta abençoado, onde nos foi oferecido um lugar para que morássemos, criássemos nossos filhos e desenvolvêssemos a nossa inteligência e nosso amor ao próximo. Vamos agradecer, Pai, também por estarmos numa casa espírita, por estarmos raciocinando, por termos uma fé racional, uma fé que entende que existe um Deus todo-poderoso, misericordioso, justo, bom, e um irmão, Jesus Cristo, mestre e amigo, que nos trouxe palavras lindas, que servem para guiar a nossa vida, para que possamos ser pessoas melhores, começando por nós, porque mudanças começam em nós, e que possamos espalhar este conhecimento, esta sabedoria por todos aqueles que nos cercam. Fiquemos em paz, Senhor, e recebamos agora o paz. Bom, meus irmãos, eu só agora pedir a Deus que possamos ir para os nossos lares cobertos de uma energia de tranquilidade, de amor, de esperança e de mudanças. Que assim seja, Pai. Graças a Deus. Muita paz para todos nós.